E aí galera, olha de novo aqui. A gente vai dar continuação ao assunto. E como a gente, dando contexto, né, de novo, a gente tinha encontrado alguns centroides e algumas figuras planas. Só que, como eu falei, não existem outras formas, e uma delas é a determinação do centroide por integração. Então, é basicamente uma revisão a respeito disso. E eu vou mostrar uma questão que caiu na minha prova para vocês. O professor normalmente ele não costuma, na verdade, acho que eu nunca vi, ele cobrar o assunto, mas pode ser que sim, né? Faz tempinho que eu paguei essa disciplina, que é por integração. Normalmente é apenas uma figurinha e você encontra o que ele está pedindo. Então, mas existem formas. Então, por exemplo, o centroide em X a gente integra em relação a Y e a área, e para o centroide em Y a gente faz o oposto, só que em relação a X. Existem a determinação do centroide por integral dupla, que é essa situação aqui, ó. Então, basicamente, a gente vê isso um pouquinho em cálculo, meu Deus, em cálculo 2. Ele vai te dar essa figura e vai encontrar para você encontrar qual é esse centroide. E esse centroide é nada mais do que como se fosse uma área no centro daquela figura, só que uma área muito pequena. E a gente sabe que em relação a essa área são derivadas, né? Quando a gente tem uma figura muito pequena, isso também novamente de cálculo, e que a integral é nada mais do que uma área. Isso é basicamente a definição de integral. Ela nada mais do que calcula, né, encontra a área de determinada figura, em relação também a basicamente a gente encontrar o centroide dessa figura aqui. Então vamos lá. Peraí. Então basicamente essa é a intenção que a gente tem de encontrar essas relações. Então, por exemplo, a gente quer encontrar em relação a x, a gente já sabe mais ou menos como é que é a nossa integral, a formulazinha que a gente tem. Então é nada mais que a integral de y em relação à área. Então a gente tem duas integrais, né, porque a área é nada mais do que essa integral aqui para encontrar, e a própria derivada que a gente encontrou. Então, por exemplo, a primeira integral relacionada a y é em relação a x, e a segunda integral é em relação a y. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente pega esse carinha aqui e integra em relação a x. Então, uma derivada, a integral basicamente de y, que é como se fosse uma constante, porque a primeira em relação a x é nada mais que xy. Nos limites de integração de a e b, ó, ele nos dá esses limites em relação a x, que é a e b. Então a gente encontra a primeira integral, que é esse carinha aqui. E a nossa segunda integral é em relação a y. Aqui. Em relação a esse cara aqui. Então, a gente encontra essa relação em relação a y, e resolvendo essa integral com os limites de integração de c e d, substituindo. Lembrando que a integral tipo a, se a gente tem x de um polinômio, é igual a x de n mais 1. Nosso n, no caso, é o próprio 1. Se fosse x ao quadrado, seria 2 mais 1, dividido por n mais 1. Só relembrando um pouquinho de conceitos de cálculo. Essa é a nossa integral de nada mais é a integral de um polinômio. Então, a gente substituindo, a gente tem nosso centroide
usando integrais duplas. Basicamente, esse é o contexto. E tem integração por partes, né? Por fatias, na verdade. Integração não, é centroide por fatias. Então, a gente tem esse carinha aqui, que é um pouco mais tem um pouco mais de complexibilidade para encontrar. Então, a gente vai encontrar, a gente tem a área, que é basicamente essa área aqui, e a gente vai aplicar na fórmula, basicamente, novamente, para encontrar essas relações até a gente encontrar esse carinha aqui. Basicamente, são algumas formas de você encontrar o centroide. Espero que o professor cobre com vocês algo mais simples, mas tudo bem. Basicamente, vou falar para vocês uma questão que caiu na minha prova. Foi praticamente essa questão, que é uma questão do livro, inclusive. Então, se atentem a questões de livro, o professor gosta de corrigir. E também a segunda dica é: preste atenção nas questões que ele ensina na sala. Normalmente é o que ele costuma cobrar, no mesmo estilo. Então, a gente tem uma barra uniforme A e B, que é A e B. Ela pesa 60 Newton. Então, existe um peso, né, que está em relação ao centroide, mais ou menos, de 60 newtons. E ela tem uma junta esférica em A, aqui em A, que extrapesia um cabo CD. Então, tem aqui um cabinho CD. Sendo ao ponto médio da barra C, que a barra está encontrada em uma parede lisa. No ponto B, determine a força de tração no cabo e as reações de A e B. Então, o primeiro passo que a gente sempre vai fazer é o nosso diagrama do corpo livre. Isso é o básico, galera. Tipo, não faço ideia para onde vai a questão. Desenho o diagrama de corpo livre. Por que desenhar esse carinha aqui, o diagrama de corpo livre? Porque simplesmente é a parte mais importante para você entender e compreender o problema que está acontecendo dentro dessa estrutura e buscar entender mais ou menos o que está acontecendo. Então, mesmo que você não esteja entendendo nada, vai e desenha o diagrama de corpo livre. Então, basicamente, a gente tem esse diagrama de corpo livre. O que está acontecendo? Tem esse cabinho AB. A gente vai ter reações acontecendo no ponto A, tanto em X, quanto em Y, quanto em Z. A gente tem no centroide dele, né, o peso dele, que é de 60 Newton, como eu tinha falado, e temos uma tração de C para D. E uma força de B aqui em X, horizontal, reagindo, que é em relação a esse carinha aqui. E a gente tem essas distâncias. Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai encontrar esse vetor da força TD, que é o que é CD, que é justamente o que ele quer. E ele é nada mais do que, lembrando, como eu sempre falo, sempre volta aos primeiros assuntos que o professor deu, algo que não tem para onde fugir. Então, tá aqui, né, o nosso vetor unitário e a nossa força de tração. O vetor unitário, acho que vocês já devem estar tentando escutar como é que faz. É bem tranquilo, que é justamente o vetor dividido pela sua norma. Então, quem é o nosso vetor? A gente pega o ponto C, que tem como descobrir, e o ponto D, que também tem como descobrir. Então, encontrando esses dois pontos, vamos lá, o ponto D. Observa aqui, em X ele está onde? Ele está justamente no eixo, então é 0. No nosso ponto Y está onde? Em 300 milímetros, que é a mesma coisa que 0,3 metros. E aí no ponto Z ele também está em cima do eixo, então é 0. Menos o ponto C, que está aqui, ó. Onde é que ele está localizado em X? Olha daqui para cá. Como ele está no centroide, ele está em 0,25, que é metade de 500. No caso, 0,5 metros, né?
E aí quando a gente observa no Y, ele também está aqui no centro. Então é 0,15, que aqui é 3 metros. E aí a gente tem em relação a Z, que também tá basicamente no centro aí de 0,225, que dá 1,25. E a gente encontra pela norma. A norma vocês já devem estar ligada, que é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais g ao quadrado. Essa é uma normazinha que a gente tem de um vetor, sei lá, um vetor x. É assim como a gente encontra a norma. Não esqueçam disso. Lá de GA e tal. E aí a gente encontrando... Eita, peraí. Encontrando o nosso vetor, a gente tem o nosso vetor TCD. Beleza. Mas aí quem são essas forcinhas TCD? É outra questão. Então você coloca aí na sua folha de cálculo para tentar raciocinar. Anotem tudo, tentem ser organizado. Alguns professores de cálculo cobravam muito isso, então é bom vocês para raciocinar mesmo quem é a nossa força TCD. Então, para a gente encontrar isso, a gente usa justamente as nossas questões de equilíbrio, né? Equilíbrio. E aí vocês já devem também estar cansados de ver como é que faz esse esquema todo em relação ao equilíbrio que tem e tal. Então a gente faz as nossas reações em X, as nossas reações em Y, as nossas reações em Z. E aí conseguimos encontrar que é o nosso RAX, que é o nosso RAY e que é o nosso RAZ. Beleza. Mas antes disso, a gente tem um momento para impondo equilíbrio em RA e as forças resultantes, né? E aí, de novo, vocês já devem estar cansados. Nosso momento, que é o raio de AC, o raio de AD vezes... Só para vocês entenderem aqui. É mais ou menos o assunto que a gente viu, né? Da segunda prova. Então, a gente tem o raio tanto quanto a força. O raio quanto a força, a tração. E o raio em relação a B. E tudo isso tem que ser igual a 0. Então, basicamente, a gente só substitui. Eu acho que deve ser tranquilo para vocês encontrar esses raios. Mas aí, caso não, alguém manda mensagem para me explicar. Mas é bem tranquilo mesmo. Quem estudou um pouquinho na segunda prova já deve estar ligado. Então, a gente vai encontrar, tipo, nossa primeira formulazinhas. E a partir daí a gente consegue encontrar TCD e RB, né, que são as reações em B, e da tração em D. E aí, encontrando, a gente tem essa outra segunda fórmula, que substituindo a gente também consegue encontrar as nossas reações. Basicamente é isso, é uma mistureba esse assunto, tanto em centroide é bem tranquilo para encontrar, em relação também aos assuntos anteriores já de MEC 2. Então, basicamente é isso, pessoal. Qualquer dúvida, falem comigo. Talvez eu prepare uma listinha para vocês com resoluções de outras questões mais quentes, mais complexas, para vocês tentarem resolver em casa, beleza?